depois desses anos de distanciamento, então a gente voltar com um evento, especificamente aqui falando do workshop de resultados, e na cultura do algodão é uma alegria podermos nos encontrar. O contato humano é muito mais aquecedor, né? Conversávamos ali fora que os eventos online eles ajudam, mas falta o calor humano de nos encontrarmos. Então é de fato uma satisfação poder-los ter aqui conosco. Então, nós vamos apresentar o comportamento das cultivares de algodoeiro aqui no Cerrado da Bahia nesta safra. É aquele já conhecido, e Dona Zilene também falou na abertura, o projeto de adoção de cultivares de algodão. Então, o projeto é coordenado por mim e pelo Dr. Eleuso, e contamos com uma gama de parceiros e de pessoas que contribuem, né? Então, o suporte técnico-administrativo, Fundeagro, a Fundação, a equipe e a consultoria, as áreas experimentais, é um ponto importantíssimo, porque sem o apoio dessas fazendas e das duas consultorias, nós não conseguiríamos sozinhos desenvolver esse trabalho. E, claro, que as empresas obtentoras e multiplicadores, muitos dos senhores estão aqui, muito obrigado pela colaboração, pela doação das sementes. Bom, então, esse projeto, ele está na sétima edição, na sétima safra, e esse gráfico aqui nos mostra inicialmente o início do trabalho ali, na safra 15-16, um número elevado de cultivares que eram disponibilizadas para plantio, mas também eram um número elevado utilizado para plantio, né? Então, ao longo desses anos, a gente vê que o número continua um tanto elevado de cultivares disponíveis, mas o projeto tem contribuído com um número menor de cultivares sendo plantados em 80% da área, né? Isso faz com que a gente tenha uma padronização de fibra mais uniforme para os produtos têxteis. Então, isso é extremamente interessante. Então, ao longo dos anos, vem aí, né, 6, 7 cultivares em 80% da área. Nessa safra, especificamente falando, 50% da área plantada aqui na Bahia está com a TMG 44 com a nova 85, em torno de 50%. Os outros 30% fecham com essas cultivares e os 20% restantes com outros cultivares em menor área. Bom, o projeto, essa safra foi desenvolvida em 6 locais, na região do Luiz Eduardo Magalhães aqui, no CPTO, em 2 diferentes épocas de plantio. Em São Desidério e Roda Velha, tivemos na Fazenda Varpol, São Luís e Santa Rosa, no Anel da Soja, ali na Fazenda São Francisco, na região de Placas, na Fazenda Rio de Janeiro. Foram realizadas avaliações em vários momentos do desenvolvimento da cultura, avaliações fitossanitárias, agronômicas, análise tecnológica de fibra em HVI e as análises econômicas com rentabilidade financeira. Aqui é o quadro com as cultivares que foram avaliadas essa safra, mostrando aqui que temos cultivares de todas as empresas que têm genética disponibilizadas para o Cerrado, né? A Embrapa com a Fundação Bahia e a IST, que é a multiplicadora hoje da Embrapa, a Delta Pine com as cultivares Delta Pine Baia, né, com as cultivares Delta Pine, a base com as cultivares da Fibermax, o IMA e a TNG. Essas cultivares destacadas em vermelho são as cultivares plantadas, vamos dizer, pelo primeiro ou segundo ano de avaliação. As que estão em preto são cultivares já consagradas na região e que continuamos testando, porque são variedades que continuam em plantio pelas fazendas. Com relação aos resultados, nós vamos apresentar a produtividade de algodão em caroço e em fibra. Vamos fazer comparações entre locais de sequeiro e local irrigado. Vamos mostrar algumas avaliações de doença, avaliações de apodrecimento por lagartas, avaliações com efeito de veranico. Nós sabemos que essa safra foi uma safra um tanto diferente, é do conhecimento de todos que nós tivemos um alto índice pluviométrico ali no início da safra e chegando no final com um baixo índice pluviométrico, né? Fazendo com que a maioria dos locais as plantas não tenham atingido aquela produtividade desejada ou aquela produtividade que a gente vinha
vinha obtendo, e visto que houve uma perda de ponteiro ali considerável na maioria dos locais. Né? E então vamos mostrar o efeito disso aí no final do ciclo, tá? E as avaliações de rentabilidade econômica. Nós vamos mostrar todos os locais avaliados em sequência de produtividade, da menor para maior. Aqui nós temos a fazenda Varpol, cultivada em sequeiro, e foi o local que nós tivemos escassez no final do ciclo. Aquela região ali da Roda Velha, nós todos sabemos, é do conhecimento de todos, que foi um dos locais muito afetado pelo excesso de chuva no começo e a falta ali no final. Então, nessa fazenda, aqui com a ajuda da INE Consultoria, o Fabiano está ali, agradecemos a parceria, Fabiano. Então, a fazenda Varpol, nós tivemos uma média de algodão e caroço ali de 273 arrobas, com uma média de pluma de 122 arrobas. Agora, alguns cultivares se destacaram com produtividade acima de 280 arrobas. Nós podemos ver aqui, a PRS 370, então, alguns cultivares do IMA, da Delta Pine, né? Então a gente mostra que esses cultivares se destacaram, mas apenas duas cultivares com produtividade acima de 300 arrobas de algodão e caroço, a Fibermax 985 e a TMG 91 WS3. Isso em termos de algodão e caroço. Em termos de pluma, duas cultivares se destacam aqui, a TMG 91, com 140 arrobas de pluma, e a Fibermax 974, com 139 arrobas de pluma. Fazenda Rio de Janeiro é uma fazenda localizada ali na região de Placas. Aqui agradecemos a parceria com o Grupo Schmidt. Também tivemos escassez de chuva no final do ciclo. A média um pouquinho mais elevada, de algodão e caroço, 286, com 129 arrobas de pluma. Alguns cultivares produziram acima de 300 arrobas, visto que a condição climática foi, ali no final, foi um pouco melhor, então, um pouco mais de produtividade. Então, vários cultivares com produtividade acima de 300 arrobas. Destacando-se 4 cultivares com produtividade de 358 arrobas, a IMA 2106, a IMA BA 48, com 335 arrobas de algodão e caroço, a Fibermax 970, o 341 é 978, com 333 arrobas. Em termos de pluma, o destaque foi para a IMA 2106, com 166 de pluma, e a Fibermax 974, com 168 arrobas de pluma por hectare. Depois tivemos a Fazenda São Francisco, ali no Anel da Soja, agradecemos a parceria da Fazenda, produtividade um pouco mais elevada, 297 arrobas de algodão e caroço e 129 arrobas de pluma. Vários cultivares aqui produziram acima de 300 arrobas, com destaque aqui para a IMA 243, com 347 arrobas, a BA 48 IMA 363 e a Fibermax 912, com 344 arrobas de pluma. Aliás, de algodão e caroço. Em termos de pluma, 154 arrobas foi o destaque para a Delta Pine 1949, e Golgard 3 é um material novo, foi o primeiro ano de avaliação. Depois nós tivemos um outro ponto, a Fazenda São Luís. Essa Fazenda São Luís, a situação foi um pouco diferente dos demais locais. Todos esses locais de sequeiro, mas aqui a Fazenda São Luís um pouco melhor a condição climática no final do ciclo. E especificamente falando, nesse talhão, onde foi plantado o experimento, e em talhões vizinhos. Não foi uma situação também geral para a fazenda. A Fazenda São Luís fica ali, no caminho entre Roda Velha e São Desidério. Então, foi um pouco melhor. É tanto que a gente vê que a produtividade de algodão e caroço já foi bem melhor do que os outros locais. 309 arrobas de algodão e caroço e 137 de pluma. E algumas cultivares se destacando aqui, com cultivares próximas a 350 arrobas. Né? A IMA 243, 343, a BA 48, 348, a Fibermax 970, com 352 arrobas, e 342 arrobas para a Fibermax 971. Em termos de pluma, alguns cultivares acima de 150 arrobas de pluma,
aqui a IMA 243, a TMG 30, essa TMG 30 com 157 arrobas de pluma. Veja que algodão e caroço teve materiais com produtividade maior, mas em termos de pluma, ela foi a maior produtividade de pluma. Isso significa uma percentagem de fibra mais alta, né? E outros cultivares, como a 970 e a 985, com 151 arrobas de pluma. Depois, nós tivemos também duas áreas irrigadas que foram plantadas aqui, na Estação Experimental da Fundação Bahia, e foram dois experimentos, porque nós plantamos em duas épocas diferentes. Vocês viram que todos aqueles experimentos aqui foram plantados na primeira quinzena de dezembro, e esse aqui do CPTO também plantado na primeira quinzena, aqui no dia 15 de dezembro. A área irrigada, realmente com uma produtividade de algodão caroço bem mais elevada, 444 arrobas, com 190 arrobas de pluma. Podemos mostrar aqui cultivares que se destacaram com produtividade acima de 400, 450 arrobas de pluma. Então aqui a BRS 370, a BRS 437, as duas cultivares do INO 2106B 5542, aqui sempre próximos a 480 arrobas de algodão e caroço, e próximo a 480 arrobas de algodão e caroço, essas a TMG 30, 31 e 44. Em termos de pluma, a gente destaca 4 cultivares aqui com produtividade de pluma acima de 210 arrobas, então uma condição já bastante favorável, né? A Delta Palha 1857, a TMG 30, 31 e 44. Né? Outras com acima de 30, aliás, acima de 200 arrobas de algodão e caroço. Então, uma condição realmente bem mais favorável, visto que nós temos irrigação, então aquele veranico ali no final nós podemos complementar através do pivô central. Aqui uma situação já bastante diferente, plantado aqui no CPTO, também com a irrigação complementar, porém um plantio 35 dias depois daquele primeiro. Lá foi plantado 15 de dezembro, aqui um plantio de 20 de janeiro. Produtividade caiu significativamente. 271 arrobas de algodão e caroço, 112 de plumas. Nessa condição, apenas duas cultivares produziram acima de 300 arrobas. TMG 31 e a TMG 91 WS3. E algumas cultivares com destaque de pluma acima de 300 arrobas. Bom, aqui nós temos uma lâmina apenas para, vamos dizer, fechar a produtividade média desses 6 locais. Então a gente vê aqui, ó, São Francisco, aliás, desculpe, a São Luís, né? Todas as 4 primeiras de sequeiro, sempre na primeira quinzena de dezembro. A São Luís numa condição mais favorável, explicamos que no final teve 2 chuvas a mais ali no final do ciclo, então ajudou a ter essa produtividade mais alta. Depois a São Francisco, a Rio de Janeiro e a Varton. Os 2 locais irrigados no CPTO com essa diferença de produtividade, sendo que o destaque realmente para a área irrigada. Aqui nós mostramos nessa lâmina essa diferença de produtividade quando plantado em 15 de dezembro e em 20 de janeiro. Então nós temos aqui uma diferença de algodão e caroço de 39% na diferença desses 35 dias. E em termos de fibra, 41%. Ou seja, uma média de 40% de queda com relação a essa época de plantio. Não é? É claro que o tratamento fitossanitário foi igual, houve a irrigação complementar igual também ali no final do ciclo, mas nós temos épocas diferentes e, consequentemente, nós vamos ter aí condição climática diferente em termos de temperatura, de luminosidade, de pluviosidade. Então, tudo isso afetando essa redução de produtividade em torno de 40%. É claro que isso é uma condição específica desta safra. Não é? É uma condição específica dessa safra. Tá?
Agora, essa redução de 40% não é igual, ou não foi igual, para todas as cultivares. Então, a gente vê aqui nesse gráfico que teve cultivares que perdeu até 50%, ao passo que tem cultivares que perdeu 21%. A tendência aqui é que as cultivares mais precoces perderam menos. Né? Quando entrou o período do veranico, ali no final do ciclo, a cultivar já estava fechando o seu desenvolvimento. Tá? Aqui apenas uma fotografia ilustrativa da época reprodutiva dos experimentos, e aqui uma fotografia ilustrativa ali na fase final. Tá? Então, esses são os dados de produtividade. Então, na segunda parte da palestra, eu passo a palavra para o Dr. Eleuso, que vai nos mostrar os demais dados, os demais resultados que nós dissemos que tivemos. E ficamos à disposição no final, no momento do debate. Obrigado, Maurício.